Bom dia, terceiro ano. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de ver com vocês, eu preciso de resposta no grupo, eu preciso que vocês conversem, que vocês falem. Eu vou tentar hoje à tarde, 1 hora, 1 e pouca, conversar com cada um do terceiro ano para a gente resolver. Se a gente vai conseguir fazer chamada de vídeo, que seria bem melhor. Se eu vou continuar mandando os vídeos, e aí vocês precisam me dar resposta, porque poucas crianças do terceiro ano estão me respondendo, entendeu? E o terceiro ano precisa, porque o terceiro ano a maioria não sabe ler, tá? Então eu vou precisar muito da colaboração de vocês. Eu já conversei com os pais, naquela reunião com os pais, mas eu preciso de mais. E outra coisa, nossa aula é de 8 às 9. Eu deixei o terceiro ano de 8 às 9, tá certo? Vocês podem falar comigo, né? Eu tô pronta desde 7 horas. Pode falar comigo às 7 até 11, meio-dia, né? Até esse horário aí, eu sei que eu tô com o celular na mão para resolver as questões da escola. Depois do almoço, à tarde, geralmente eu tenho outras coisas para fazer, tá? À noite ainda é mais difícil, porque eu tenho muitas outras coisas para fazer, mas mais à tarde, porque ainda tem médico, tem essas coisas com a minha mãe, eu estou precisando acompanhar ela. Então, assim, manda um áudio, manda uma mensagem. Chamada de vídeo, à tarde, à noite, geralmente não dá, só se combinar comigo. Professor, eu preciso falar com a senhora, eu preciso fazer uma chamada de vídeo. Aí a gente combina o dia, o horário, tudo direitinho, que aí eu atendo. Mas assim, fazer chamada de vídeo depois do horário da aula é impossível, porque eu deixei claro para vocês que o horário da aula seria esse. Então, vamos tentar nos organizar. Ah, não funcionou a internet. Manda a mensagem, professora, eu não consegui hoje fazer a atividade, não deu certo, eu não consegui fazer a chamada de vídeo por conta da internet, tá? Justifica. Agora a questão é, não fazer chamada de vídeo para mim à tarde ou à noite. Não dá. Meu horário da aula é de manhã, tá? Então, o horário da nossa aula é de 8 às 9. Fazer uma chamada de 8 às 9, beleza, vamos falar. Né? Por mais que eu bote o vídeo, tá em dúvida, professor, eu estou em dúvida, eu posso fazer uma chamada? Pode, beleza. Agora, à tarde e à noite, eu já estou avisando que é muito, muito difícil, muito complicado, tá certo? Então, por favor, escutem, vejam esse áudio, tá certo? Para a gente conseguir se comunicar e resolver essa questão. Eu acho que ficou claro, não foi? Então, bora lá. Na página 8, nós vamos estudar livro de ciências, ó, que vocês têm aí, terceiro ano. Nós vamos começar estudando sobre a locomoção e a nutrição. O que é uma locomoção? O que é nutrição? Locomoção vem de locomover. Locomover quer dizer movimento, se movimentar, sair do lugar, né? E a nutrição tem a ver com a alimentação, como se nutrir, como se alimentar, tá certo? Aí diz assim, ó, nesta unidade nós vamos comparar os seres humanos com os demais animais, conhecer algumas formas de locomoção dos animais, classificar os animais quanto à sua alimentação, tá? Observe a imagem e converse com os colegas. No caso, a gente vai conversar aqui, eu vou deixar alguns questionamentos e vocês vão pensar um pouquinho. A imagem aqui, ó, vocês estão vendo da onça e desse, é um animal que eu não me recordo do nome, da onça. Aí diz assim, a imagem retrata o comportamento da onça pintada necessária para a sua sobrevivência. Qual é esse comportamento? O que é que a onça está fazendo aqui? Ela está correndo atrás de uma caça, né? Ela está correndo atrás do seu alimento. A gente sabe que a onça, ela caça, né, os animais para comer. Então, ela está correndo atrás do seu alimento. No caso, é uma capivara, tá? 2. Por que corre? A gente está vendo a questão, essas perguntinhas da página 8, pessoal. 2. Por que correr muito rápido é importante tanto para a onça pintada quanto para a capivara? Por que a onça tem que correr muito rápido? Para conseguir pegar a capivara. E por que a capivara tem que correr ainda mais rápido? Para conseguir fugir, né? Para ela não morrer. Então, por isso que ela precisa correr muito rápido. Você precisa correr muito rápido para sobreviver? E aí?
O que vocês me dizem? Vocês precisam correr muito rápido para sobreviver? Sim ou não? Depende, né, pessoal? Se vir um boi, né, se vir algum bicho que vá te ferir ou matar, a gente precisa correr, né? Mas para a gente comer, a gente não precisa correr, né? Vai, busca o alimento, compra, né? Pesca, ou o papai caça também, né? Tá certo? Então a gente fez essa breve discussão e a gente vai para a página 10 agora. Página 10, onde fala de os animais, diferenças e semelhanças. Aí tem as crianças, o papagaio, a serpente e o gato, né? Ao observar seus colegas, você consegue perceber que existem diferenças e semelhanças entre você e eles. E o que você diria sobre as diferenças e semelhanças entre você e outros animais, como as aves, as serpentes e os gatos? Você começa pelas diferenças. Observe a imagem a seguir. Você sabe dizer algumas características diferentes entre você e a ave? Quais são as características diferentes entre a gente e a ave? A gente tem pena, a gente tem bico, né? Então a gente poderia dizer que a gente não tem pena, que a gente não tem bico, que a gente não tem asa, né? E uma diferença entre você e a serpente, que a gente não rasteja, né? Que a gente tem perna, que a gente tem braço e a serpente não tem. Estão conseguindo seguir o raciocínio? Depois, agora vamos considerar as semelhanças entre você e outros tipos de animais. Você sabe dizer o que você tem em comum com o gato? O que a gente tem em comum com o gato? O que a gente tem em comum com o gato? O que vocês acham? O que a gente tem em comum com o gato? O que nós temos? E aí, vocês conseguem perceber? Vamos pensar um pouquinho. E aí vocês respondem lá no grupo. O que a gente tem em comum com o gato? Eu falei da diferença com os outros animais. Mas o que a gente tem em comum com o gato? O que será? Vamos lá, para a gente não demorar muito. Na página 11, nós temos uma atividade. Nós temos a questão 1, tá? Que vocês não vão fazer no livro, vão fazer no caderno. Escreve ciências em cima na folhinha, né? Do outro lado da folhinha ontem de português, vocês vão fazer ciências. Aí diz: observe as figuras e pinte aquelas que mostram atividades feitas tanto pelo ser humano quanto por outros animais. Você não vai pintar aqui não, tá, pessoal? Então, ao invés de pintar, você vai colocar ciências, coloca 1, e aí você vai desenhar do seu jeito as cenas em que mostram atividades feitas tanto pelo ser humano como pelos animais. Por exemplo, os animais, eles escovam os dentes? Não, né? Só a gente que escova. Então, essa cena a gente não pode desenhar lá no caderno, tá? Você pode desenhar e pintar, fica bem legal. Os animais, eles leem? Não, né? Então, essa é uma cena que você sabe que não vai ser desenhada e pintada lá no seu caderno. Eles dirigem? Não, né? Os animais, eles não dirigem, só quem tem essa inteligência é o ser humano. Então, você sabe que essa cena você não vai desenhar, tá? Então, já eliminei a escovar os dentes, ler e dirigir. Então, as outras você vai olhar aí bem direitinho e vai desenhar e pintar no seu caderno. Coloca ciências, coloca o número 1zinho lá do lado e vai desenhar essas cenas e pintar. Só as que você e os outros animais fazem, tá? São atividades feitas tanto pela gente como pelos animais, tá certo? Deu para entender? É essa atividade de hoje. E aí fica aquela reflexão. O que é que a gente tem em comum com o gato, né? Qual é a semelhança entre a gente e o gato? O que é que a gente tem em comum, tá certo? É isso a aula de hoje.